Vamos receber uma vez mais com uma salva de palmas, professor aqui à frente. Pode vir aqui, professor. Você fica à vontade, toma o seu lugar. Nós queremos ter ainda algumas curiosidades. A coimalogia, ela é fruto da inteligência, da conclusão, do estudo do professor Lúcio. E é interessante que a Bíblia ela diz que a mente é a fonte de transformação. E eu, quando fiz esse curso, nós éramos em 6 pastores. Foram 8 semanas intensas, toda segunda-feira, uma imersão das 8 da manhã às 6 da tarde. E nós ficávamos maravilhados. Nós nos emocionávamos naquelas aulas, os olhos lacrimejavam. Cada frase que ele falava da ciência, do campo da pesquisa, a gente já pipocava ele com um versículo bíblico. A gente já falava, a Bíblia diz isso, essa origem está lá. E é interessante que a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da mente. Não é transformai-vos fazendo um bom planejamento de vida. Não é transformai-vos indo no salão de beleza. Não é transformai-vos comprando um outro carro. Transformai-vos pela renovação da mente. E o Senhor é um especialista em mente. Eu gostaria de saber quais foram os 3 casos, ou talvez você pode citar 3, mas se aprofundar em um deles, que para você foi um desafio dentro da tua pesquisa e que você, na aplicação, você colheu o fruto disso. Eu sei que você já foi perseguido por algumas organizações, pela concorrência, por conta de um panfleto que ele colocou ali que ele fazia curas de doenças. Não fazia cura, de entender que eu removia problemas internos da pessoa. E aí, o Conselho Regional de Medicina me processou. Pelo anúncio, né? Pelo anúncio. E aí, é claro, né? A gente já conhece o sistema, a gente sabe que tinha alguém ali falando, não, é mais simples. Não precisa todo aquele remédio, aquela indústria farmacêutica por trás, aqueles remédios, aquela dependência. E eles foram lá e tentaram, talvez isso o senhor pode falar um pouco também depois. Mas quais foram os 3 casos assim que chegaram para o senhor e você teve êxito? Veja bem, dos 460 casos que eu já atendi, alguns chamam atenção para a gente. Uma moça foi internada 10 vezes em casas de recuperação, em hospícios. Dos 7 anos, praticamente, dos 12 anos que ela fugiu de casa, até os 27 anos de idade, essa moça aprontou tudo o que o ser humano de ruim pode aprontar. E a mãe e o pai, evidente, se transformaram também num sofrimento contínuo. Foram buscar a moça em São Paulo, numa casa de recuperação, com 27 anos, com um carro, e trouxeram ela para o meu escritório. Muito bem. Começamos a atendê-la, ela tinha 82 problemas, que começaram desde a idade dos 7 anos, quando ela foi estrupada pelo tio, que era médico. Veja bem, que era médico. E a mãe não acreditou, meu irmão é médico, jamais poderá fazer isso. E aquilo continuou, e aos 12 anos ela tinha já uma força maior, fugiu de casa. Aí não conseguiram localizá-la. Então era um caso muito difícil. Tinha baixa autoestima, rejeição, violência, ódio contra toda a sociedade, um ódio violento, uma raiva dentro de si, que era um vulcão. Veja bem. E com 10 sessões de treinamento, porque nós trabalhamos não com pensamento positivo. O pensamento positivo é bom. Ele realiza uma transformação na pessoa, mas muito lento. O resultado demora muitos anos, veja bem. E se fosse o pensamento positivo, bastaria comprar um livro de autoajuda que estão todas as terapias lá. E nada disso acontece. Nós temos um treinamento especial sobre a parte imagética, cuja frequência vibracional interna, interior, no cérebro, que repercute sobre o corpo, é de 200, 300 milivolts. É o caso do ódio dela. O ódio dela estava em 400, 300 milivolts.
E havia um desgaste, ela estava totalmente transfigurada. E com apenas 15 sessões, nós fizemos um pouco mais das 10, que o nosso padrão é 10 sessões. Com 15 sessões, ela sentiu-se uma nova mulher. E hoje já fazem 2009 até hoje, né, quase 6 anos que ela se recuperou completamente. É uma profissional, dá aulas inclusive atualmente, né, dá aulas assim voluntariamente para as pessoas, tipo recreação. Como é que são as sessões? Entra numa máquina, chega lá, tem que colocar eletrodo na cabeça, usa medicamentos? Nada, não usamos nenhum medicamento, também não estamos proibindo. Não usamos marca, nem divã, nem regressão, nem hipnose, nem opometria, nem pensamento positivo. Nem oração? Veja, aqui vem um detalhe muito importante. Veja bem, se a pessoa tiver fé, se ela for uma crente praticante da sua religião, dos seus códigos, do seu princípio, do evangelho, de amor a Deus, facilita o trabalho. Se ela não acredita em nada, rejeita tudo, o trabalho é mais lento e mais demorado. Porque o mental dela também está numa rejeição de tudo que vem de fora. Veja bem. Então a fé contribui de um modo favorável para acelerar o processo. Até houve um caso muito interessante com uma crente. Bem devota, praticante de sua religião. Veja bem. Expliquei que era a base da ciência, o nosso trabalho, que não iria contrariar a fé dela. Claro, eu não posso. Isso está previsto até na Constituição. Muito bem. E na 7ª sessão ela disse para mim, eu vou desistir. Eu fiquei assim estarrecido, né? Porque eu estava notando uma diferença nela, uma melhora. Porque eu faço um acompanhamento semanal. Aí eu perguntei por quê? Porque eu estou melhorando sem auxílio de Deus. E o Senhor trata só com a ciência. Aí eu abaixei os meus olhos, eu disse, me dê Deus uma inspiração que eu devo dizer para essa pessoa. Se ela desistir, seus 28 problemas vão continuar. Aí eu disse, mas não foi por acaso que você veio aqui. Você lembra no primeiro dia que você tinha lido um montão de livros, se interessava por tudo, e de repente uma mensagem numa revista, que eu divulgo na revista Corpore, chamou a atenção e você veio. E você achou que foi Deus que te indicou o caminho. Então você está aqui por um chamado de Deus e não pela ciência. Ademais, Deus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E disse mais, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Podemos continuar? Sim. Ela foi até o fim e deu depoimento. Quando ela autoriza o depoimento, eu posso divulgar nas revistas, etc., até em livros, né? Só não foi permitida a divulgação da foto dela, porque ela era muito bonita e o marido estava com um pouco de ciúme. Esse é um fato que chamou a atenção. Religiosidade é impressionante, né? Quem que é o senhor da ciência, né? Quem que é a ciência? A ciência é ele. Deus é a ciência. Deus é a ciência. E é interessante, a coimalogia é uma comunicação imagética cerebral. São imagens cerebrais. São imagens que devem ser criadas. Porque a pessoa que está sofrendo... São criadas, mas em contrapartida existem imagens que a experiência imprimiu na mente delas. Experiências, conversas, leituras, fatos que aconteceram na vida dela, que ela ouviu, sentiu, percebeu, porque as células sentem. E através desses pensamentos é possível desconstruir uma imagem. Por exemplo, a pessoa diz, eu tenho depressão. Mas quantos fatores ela ouviu para ter a depressão? Centenas, dezenas. E, de repente, culminou com uma palavra, tenho depressão. Mas o que é a depressão? A pessoa se isola. Não tem vontade de aparecer em público, na vida social. Não quer mais trabalhar. Desiste de cursos nobres, inclusive da faculdade, né? Desiste de tudo. Não se veste mais direito. Não luta mais por um ideal qualquer. E começa a chorar.
e se sente fraca, se abala. Aí o emocional dela trabalha violentamente no seu interior. Porque eu queria esclarecer aqui, a Candace Pert, uma cientista norte-americana, comprovou durante 30 anos a influência que o pensamento tem sobre as células do nosso corpo. Aí forma engramas, que são memórias celulares. Sofrimentos. O sofrimento entram nas células e as células compõem os músculos. Aí o corpo está sentindo. Veja bem. E ela mostrou todo o caminho que se faz. Até a espiritualidade é em nível celular. Quando você sente um estado emocional maravilhoso que você leva para Deus, é dentro na emoção. A glândula pineal contribui para isso, as células contribuem para isso. É um instrumento que Deus colocou para nos comunicar com Ele. Nós só nos comunicamos a Deus não pela razão. Um ateu pode estudar a Bíblia, concorda? Como um livro histórico, meramente. Mas o crente estuda Deus pela palavra revelada. O que o autor quis dizer, o autor da mensagem divina quis dizer para nós com isso. Veja, extrapola todo o conhecimento. Veja bem. E qual que é a relação da palavra com o ambiente? Tem relação o que eu falo com o ambiente? Total. Eu assisti um congresso em que o cientista mostrou durante 45 minutos a influência que o nosso pensamento tem no ambiente. Vocês acham que tudo que vocês cantaram aqui, tudo que vocês pensaram aqui, olha, só pensaram, e tudo que vocês ouviram aqui, até nos cantos maravilhosos, né? Ficou somente dentro no ouvido de vocês, no emocional, na glândula, amígdala? Não, estão espalhados em todas as células do corpo e se irradia totalmente dentro dessa atmosfera, totalmente dentro da Vila Auer, e vai repercutir dentro na casa de vocês, na cidade. Nós podemos transformar Curitiba, nós podemos transformar a nossa casa, nós podemos transformar o nosso corpo, gente, com a força que Deus já colocou dentro de nós. E podemos criar um Brasil totalmente diferente, de acordo com a nossa visão imagética. Irradia completamente. Foram feitas N experiências nesse sentido, que a gente pode um dia até relatar. O cérebro, ele envelhece? Como é que é esse processo, quando a Bíblia diz transformai-vos pela renovação do cérebro, da mente? Fred Erickson comprovou que o cérebro não envelhece. Desde que é exercitado. Veja bem. Porque normalmente o pessoal diz, me aposento e fico parado. Aí não lê mais, não sai mais, não exercita mais, não participa de nada, não lê, não faz xadrez, não joga cartas, não faz brincadeiras, não conta fatos, anedotas, não fica parado. Aí o cérebro regride completamente. A memória vai para trás. É como um músculo. Se você não exercita, ele vai se atrofiando. O cérebro também. E tem mais uma. As células nervosas são criadas constantemente no interior dos ossos, gente. E quando elas chegam como célula no neocórtex frontal, ela se transforma em neurônio. Essa é a última descoberta do Fred Erickson, que eu até projetei aí. Veja bem. Então, constantemente, mesmo com 80 anos, 100 anos, o cérebro pode ser completamente como de um jovem de 30, 50 anos. Se ele é exercitado, ele não envelhece. Porque é interessante isso, porque o cérebro ele nunca para de trabalhar. Nunca. Né? Embora você esteja dormindo, a tua atividade cerebral ela não descansa. Não trabalha dia e noite. E quais são os exercícios cerebrais? Tem que ficar escolhendo a cabeça? Veja bem. Começa primeiro com a alimentação sadia. Primeira coisa, alimentação sadia. Nada de bebidas alcoólicas ou fumo, etc. Começa por aí. Segundo, leitura de livros bons. Assistir um cinema, um documentário, conversar com as pessoas, caminhar, contar fatos, anedotas, orar, mentalizar coisas extraordinárias para os seus netos, seus familiares, para a igreja, para a sociedade, para os criminosos. Veja bem, alguém cometeu um crime e eu tenho uma pequena parcela de responsabilidade
mesmo que fui lá no Oriente Médio. Eu tenho uma pequena parcela, porque a energia divina está espalhada em todas as partes, nós fazemos parte dela. Veja bem, ela se comunica instantaneamente, veja bem. Então, o cérebro não envelhece desde que é exercitado. Eu tenho vários exercícios, eu peguei um casal, eles brigavam porque um esquecia e o outro esquecia também. Então eles brigavam, e os dois vieram lá. Eu brigo por causa dela. E ela dizia, eu brigo por causa dele. Ele esquece a chave, não coloca, é aquela cordilheira toda. Veja bem, eu fiz uma brincadeira com eles. Vocês vão para casa hoje, peguem 10 objetinhos pequenos e façam uma lista. Um chinelo, um lápis, um óculos, a caneta, né? Uma maçã, uma fruta, um garfo, uma faca, né? Em ordem. Em seguida, esconda. À tarde, antes de dormir, você vai localizar onde está isso. Só que a esposa vai ler os 10 objetos que você escondeu. E você vai ler os 10 objetos que a esposa escondeu dentro de casa. Aí eles saíam procurando onde é que eu deixei o relógio, onde é que eu deixei a nota de R$100, onde é que eu deixei o pente, onde é que eu deixei a mesa. E a esposa, tá vendo? É você o responsável. E ele se exercitando. Em seguida, ele pegava a relação da esposa, a mesma coisa. No começo, eles acertavam 3, 4 coisas. E 7 tinha que procurar durante 1 hora. E com o exercício foi indo, eles achavam as 10 coisas, passaram para 15 coisas, aí disse, vamos viajar, mulher. 43 dias viajando para o Brasil. E agora eu vou pedir o retorno deles, né? Deve estar satisfeito. Porque localizar 15 objetos que você esconde de noite para de manhã encontrá-los não é tão fácil. Isso é um dos exercícios. E outro exercício, o marido gostava de ler, eu indiquei vários livros, ele comprou, veja bem. A mulher não gostava de ler, né? Então ela gostava de fazer bolos e outras coisas, né? E explicava para o marido que... Temos o último minuto ainda e eu gostaria de saber um pouco do seu testemunho de fé. Pelo que eu lembro, o senhor teve um percurso onde o senhor até imaginou estudar para ser padre e em um dado momento da vida você se encontrou com um sistema religioso que te levou a alguns desvios da sua vida. Eu queria saber como é que você retomou ou aonde você se encontrou com o transcendente novamente, aonde o senhor novamente percebeu que existe um Deus que é diferente daquele Deus que talvez alguém te treinou, queria te colocar para dentro do estudo para ser padre. Como é que foi isso na sua vida? Veja bem, estudei 10 anos para padre, né? Faltavam 4 anos de teologia. Em seguida eu saí, mas a minha fé continuou. Eu saí de uma organização que achava que não Tinha era algum condizente. ponto específico assim que te levou a falar, não, obrigado? Era a propagação da mentira. Eu não gosto de propagar e enganar ninguém. Veja bem, por isso que eu criei coimologia, uma ciência da comunicação. E outro fato que me chamou muita atenção, logo que eu saí, me deram, eu acho que foi uma graça divina, para conduzir uma instituição de 395 meninos de 10 a 18 anos abandonados, rejeitados pela família. Pessoal, lá eu chorei 2 vezes. Lá eu reconheci que todos os livros sobre moral da família, de ética, não são nada em comparação daquela vivência. Adquiri um valor transcendental da beleza de nascer e pertencer a uma família organizada, que se ame. É a maior herança de um ser humano. Vendo aqueles olhos todos sem esperança, sem vida, e também não tinha recursos para proporcionar para eles. Imagina só, eu tinha um orientador educacional, quinta-feira à tarde, era um sacerdote dos mormons, que vinha pelo estado atender aquelas crianças. 395. Os 4 inspetores que eu tinha, 4, um era bandido, ela até deu um tiro no menor e errou. Outro era pedófilo, que eu consegui comprovar e eu afastei. Esse era o potencial humano que eu dispunha para transformar aquelas crianças. Mas mesmo assim,
com preleções todos os dias para aquelas crianças que eu fazia, conseguir alguma coisa. E hoje, como o senhor exercita a sua fé diariamente, qual é a sua conexão com Deus, Veja com bem, Jesus? eu disse para os pastores que não tenho religião. Interessante, né? É dos não nossos. tenho religião, porque a religião é um caminho, é um instrumento. Deus transcende a instituição, vai além. Veja bem, vai além. O Deus é um só, está em toda parte, está dentro de nós. Veja bem. Agora aqui a comunidade participa, se auxilia. Isso é muito importante, porque é um vivenciamento da fé. Veja bem, isso é muito importante. O encontro é muito importante. Veja bem. É possível afirmar que tudo que você enxergar, né, ou ver, mentalizar sem enxergar, é possível acontecer? Sim, porque tudo que nós temos hoje passou pelo imaginário que era impossível 100 anos atrás. Logo mais, daqui a 500 ou 1000 anos, celular é sucata. GPS é sucata. A fala vai ser sucata. O pensamento será instantâneo por todo o universo. Você se comunica com todas as pessoas simultaneamente. Essa é a força que já existe dentro de nós, com várias experiências já realizadas. Eu sei que já estourou o tempo, mas vamos embasar isso aqui com aquela experiência daquele rapaz que foi sentenciado à morte, e aí levaram ele para... Ele era um prisioneiro e foram levar ele e falaram, hoje você vai morrer. E aí cortaram... Lembra dessa experiência que o senhor contou? O senhor poderia rapidamente resumir para nós, que eu acho que fecha bem essa questão de alguém que foi morto sem ter morreu sem ter sido morto. A experiência foi nos Estados Unidos. Um cientista pegou, conversava com o jovem, eu tenho uma experiência muito importante fazer com vocês. Mas se der negativo, você pode morrer. Ninguém aceitava. Um belo dia, ouviu a notícia que um condenado na cadeira elétrica seria executado no dia seguinte às 12 horas. Corriam falar com o juiz e com o diretor da penitenciária. Eu tenho uma experiência extraordinária para fazer, que pode dar uma contribuição maravilhosa para a humanidade. Qual é? Eu quero fazer isso, e a pessoa pode morrer. Se este condenado, que amanhã será executado, aceitar, o senhor daria liberdade? O juiz pensou bem, é importante, a contribuição que isso ia dar para a humanidade, disse sim. Então o cientista foi falar para o condenado. Disse, olha, você vai fazer uma experiência científica. Nós vamos colocar você numa maca bem alta, vamos amarrar teus pés, teus braços, e vamos fechar os teus olhos. E vamos fazer um corte no teu pulso. E lá vai sair o teu sangue, numa vasilha de alumínio. E você vai ouvir o gotejar do teu sangue. Tá bom? E lá fizeram. E de 10 em 10 minutos, debaixo da maca, o cientista tinha um frasco de soro. Passado 10 minutos, ele fechava um pouquinho o frasco e o gotejamento diminuía, porque o condenado pensava que era o sangue dele que estava pingando. Na realidade, não tinha sido feito corte nenhum. Veja bem. E quando o cientista fechou a válvula, que o soro não pingou mais, ele simplesmente morreu. A força do imaginário dele, estou sem sangue, que modificou totalmente o seu corpo e paralisou o coração. E hoje o cientista norte-americano, ele comprovou isto. Somos as únicas criaturas da Terra capazes de modificar o nosso corpo com a força imagética, com a força do pensamento e da emoção. Atualmente. Veja bem. Saúde, palmas. Obrigado, professor. Tudo bom. Tudo bom.